microaventura, trilha, hiking, camping, bivac, trekking, sei lá. Chama do que quiser. O lance é parar de enrolar e começar a praticar. Por que eu tô falando isso? Porque a galera fica inventando desculpa. Sempre tem aquele que fala: ah, eu queria conhecer aquela cachoeira, tal lugar, mas não tenho tempo para isso. Mentira. Isso é mentira, porque a gente tem uns 50 sábados e mais uns 50 domingos no ano, fora os feriados. E a gente tá no Brasil, então uns 150 dias livres no ano você tem. Então essa desculpa de não ter tempo livre já não é das melhores, né? E aí vem aquele outro e fala: ah, mas eu moro na Babilônia, na selva de pedra, não tem natureza por aqui. É óbvio que não vai ter do lado da tua casa. Mas se você pegar uma carona, um ônibus, você vai achar um mato, né? É só pesquisar nos blogs aí, nos sites, que você acha vários lugares perto da tua cidade, não importa em que cidade do Brasil que você tá. Vai ter um pico da hora para você conhecer. E você acha arriscado ir sozinho, não tem muitas manhas? Bom, é bom sempre achar isso. Conversa com alguém que já foi, pede umas dicas, arma um grupo, vai de galera, não vai fazer sozinho também um rolê desses que vai dar merda e dá merda fácil. Aí tem que chamar helicóptero, pôr os bombeiros para trabalhar. Eu tô no sul de Minas no momento, mas eu morei em São Paulo esses dias aí, passei um tempo lá e 2 semanas lá eu já tava estressado de não ter uma cachoeira a 10 minutos de onde eu tô, né? De qualquer lugar. Aí o que eu fiz? No meio da semana mesmo, colei lá no viaduto Sumaré, e lá é um pico onde a galera faz rapel, faz uns pêndulos doidos em cima da avenida mesmo. Troquei uma ideia com a galera lá, tomamos uma cerveja, trocamos ideia sobre uns rolês, e no fim de semana eu já colei com ele numas trilhas, meu. E eu vou te falar, é uns lugar que nem parece que é São Paulo de tão louco que é. Você tem que acordar umas 4h30 da manhã, pegar ônibus, pegar metrô, pegar trem, de boa. Quando você vê, já sumiu a Babilônia, você não vê mais prédio, você já tá na Mata Atlântica, sei lá. Já tá numa trilha, já tá atravessando o rio, é tromba d'água, é neblina, é joelho doendo. Pronto, velho. Já saiu tua zona de conforto, já era. Aí beleza, você já tá animado com essa ideia, já pesquisou sobre o lugar, já chamou uns amigos, já tem um fim de semana marcado, tá tudo encaminhado. Só falta preparar a mochila. O que a pessoa me faz? Vai na Decathlon, compra um tanto de coisa da Quechua que não sabe nem pra que serve. Que as barracas que você joga arma sozinha. Não precisa fazer isso. Ainda não. Pede emprestado. Sem zoeira. É chato emprestar e pedir coisa emprestada, é. Mas no começo não tem problema. Mas emprestado pra quem, meus amigos, é tudo nerd. Eu aposto que no teu prédio tem aquele japonês pescador lá. Conversa com ele, ele vai ficar feliz de te emprestar um saco de dormir, que ele só usa uma vez por ano também. Aí tem aquela tua vizinha de dread lá, toda tipinho lá que cola nas raves, ela deve ter uma barraca lá também, encostada. Chama ela pra ir junto. Roupa impermeável, não precisa ter isso agora. Compra aquelas capas de chuva transparente que vende na porta de estádio, nos metrô lá no centro, custa 5 conto. Joga um Gatorade, uns pão com mortadela na mochila, já era. Tá pronta a mochila. Depois você vai anotando o que te fez falta. Aí vai na loja, experimenta, pesquisa sobre o que você quer comprar. Compra usado no Mercado Livre, rola muito também. Conforme você vai curtindo, aí você começa a elaborar uns roteiros mais técnicos. Vai investindo numa bota boa, na mochila, na barraca, fogareiro, etc. De repente, quando você vê, você já vai ter tudo que precisa já na mão ali. Você vai ver a foto de uma cachoeira, de um pico louco aí, vai falar: nossa, vou lá esse fim de semana. Já pega a mochilinha tua que tá pronta, põe nas costas e vai. Você vai ver como é legal pedir informação para um velhinho no bar. Muito mais legal do que ficar perguntando pro Google sobre o lugar que você tá querendo tentar chegar. Vai passar perrengue? No começo vai, mas pô, você vai ver, principalmente para quem mora na cidade grande, vai ser uma atividade desestressante, desafiadora, revigorante até. É melhor do que ficar o fim de semana todo na balada, no bar, ou na Netflix, ou ir no parque, dar uma volta no lago, postar uma fotinho e voltar para casa comendo McDonald's, sei lá.
Eu não sou nenhum expert, nenhum profissional da área, nem nada. E o que eu tô falando aqui não são regras nenhuma, no máximo são dicas ou observações, só para quem ainda tem uma dúvida ou outra se vale a pena ou não começar uma atividade dessa. E eu sempre aposto que vale. Eu só gosto de apoiar e, se possível, incentivar quem está querendo fugir da rotina aí. Então é isso aí. Valeu. Paz.